De mais uma pesquisa eleitoral que está saindo do forno. Dessa vez a gente vai falar ali da pesquisa GERP-AESP. O senador do PL, Flávio Bolsonaro, tem 45% das intenções de voto e ele seria contra Lula de 42%. Então, veja bem, aqui ainda eles mantêm um empate técnico. Por quê? Eles estão com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Então, o Flávio Bolsonaro cairia para 43%, Lula subiria para 44%. Está tudo misturado. Aqueles que não sabem ou não responderam, 13%. Então, há, de fato, um empate bem interessante aqui, segundo a GERP-AESP, entre Lula e Flávio Bolsonaro. Quando eu fui perguntado, eu falei, olha, eu sou um agente político, eu sou senador da República no Brasil, eu sou pré-candidato à presidência da República, né? Então eu estou aqui para falar politicamente o seguinte, olha, hoje existe na presidência da República alguém que é anti-Estados Unidos, que é o Lula. Alguém que a todo momento agride os Estados Unidos, ele tem a ideologia dele anti-americana, e que daqui a pouco, as eleições são daqui a 87 dias, gente. Presta atenção, daqui a 87 dias teremos eleições para presidente no Brasil, e pode ser que o cenário mude. Então o que eu pedi? Olha, cancela essa tarifa. Cancela, porque a partir de janeiro do ano que vem, pode ser que exista um presidente da República, como acredito que terá, porque o PT acabou, ninguém aguenta mais esse cara, né? Todos nós que vamos ao supermercado estamos vendo que o nosso dinheiro não enche mais um carrinho, tá caro pra cacete fazer compra. Todo mundo, tanto pros mais pobres, pros mais ricos, tá todo mundo sentindo o peso no bolso da inflação que chegou com o governo Lula. Recessão. Esse cara conseguiu destruir a economia do Brasil. Esse cara conseguiu gravar avalanche de pessoas indo pro supermercado, gravando vídeo e postando nas redes sociais a sua indignação. Porque os 600 de Bolsa Família já não compra mais como comprava lá quando o presidente era o Bolsonaro. Então isso aí é a realidade que chegou. Então qual foi a minha estratégia aqui? Falei, olha, a gente pode ter alguém que vai poder sentar de igual para igual, sentado na cadeira de presidente da República, negociar de igual para igual com o governo americano, a partir de janeiro do ano que vem. E foi isso que eu falei. Inclusive eu vou, gente, uma coisa que eu quero adiantar a todos vocês aqui, nessas conversas que eu teria agora, eu vou informar o seguinte, olha, eu pretendo juntar minha parte técnica do novo governo do Brasil para falar o seguinte, não tenho NAFTA. Gente, o que é o NAFTA? É o North America Free Trade Agreement, né? É um acordo de livre comércio da América do Norte. Tá? Isso mudou, a sigla mudou para USMA, o USMCA, que é United States, Mexico and Canada. Eles mudaram a sigla, mas é o mesmo, continua sendo a mesma essência. Eles apenas evoluíram em alguns setores, nessa área de livre comércio entre esses três países, incluindo, por exemplo, a questão da propriedade intelectual, que é uma das acusações que estão sendo feitas contra o Brasil para que essas tarifas de 25% sejam impostas. Então, com a minha ideia, olha, ao invés do antigo NAFTA, a gente pode cortar essa letrinha N e passar a usar o AFTA, que é o Acordo de Livre Comércio das Américas, onde o Brasil pode se incluir. As nossas economias, gente, Estados Unidos e Brasil, são complementares. A gente tem tudo. A gente tem aqui uma avenida de oportunidades para trazer investimentos americanos para cá. Então, esses argumentos políticos são importantes que sejam colocados. Demonstram que nós queremos negociar, sempre pensando no que for melhor aqui, eu como presidente do Brasil, e ele como presidente dos Estados Unidos vai defender o povo dele, eu defendo o meu povo. É assim que funciona. E eu, inclusive, falei isso na minha defesa. Vou defender o Brasil com a mesma força, a mesma garra que o presidente Trump defende lá os interesses do governo americano, do povo americano. É assim que tem que funcionar, gente. Então, eu tô vendo algumas pessoas criticando, na parte da imprensa também, que eu entendo, né? Que tem a torcida deles, mas ao invés de estarem enaltecendo que eu tô aqui, mesmo sem ser o presidente da República ainda, do nosso Brasil, tô aqui fazendo a minha parte, eles pararam de questionar por que o Lula não mandou um representante, gente. Ela tem uma resposta a um ofício, que na verdade é um mandamento do governo brasileiro, né? Questionável se tinha que se colocar isso num documento ou não, a gente pode debater aqui, mas do ponto de vista eleitoral, dá munição para o Flávio Bolsonaro. Tanto deu que ele já está surfando nesta resposta do governo, do Departamento de Estado dos Estados Unidos para o Itamaraty, né? Dizendo que ontem ele publicou nas redes sociais que foi preciso que o Departamento de Estado americano viesse a público para responder, para apagar a mentira dita pelo Itamaraty de que a classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas podem levar a uma ação militar em território brasileiro. Então, já está ali disputando o controle dessa narrativa, exatamente sabendo que é um dos pontos fracos do governo Lula, né? É bom a gente lembrar que o Departamento de Estado é comandado por Marco Rubio, que talvez seja o mais ideológico daqueles secretários de Estado que são equivalentes a ministros aqui no Brasil, ali dentro do governo Donald Trump. E que procura sempre ali aconselhar o atual presidente dos Estados Unidos a ter uma postura ali que acaba ali enfrentando esse diálogo ideológico de apoio à direita, né? Essa resposta do Departamento de Estado foi claramente um posicionamento político a favor do pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, à presidência da República. O fato é que essa resposta do Itamaraty, ela não foi bem colocada, tanto que a equipe do ministro Mauro Vieira, no dia seguinte que esse documento foi revelado, buscou tentar ali contextualizar, olha, o que ele quis dizer é que existe essa possibilidade, o risco, mas que no curto prazo não há nada que indicando que isso possa acontecer. E de fato, né, não há no cenário nenhum dado concreto indicando que os Estados Unidos possam fazer uma ação militar em território brasileiro. Isso fica mais no ponto de vista da conspiração, do debate político do que
cravado na realidade. A porta-voz do Departamento de Estado americano reforça o seguinte: olha, não estamos ali querendo fazer qualquer ação militar em território brasileiro. Nós queremos combater essas organizações terroristas, na avaliação deles, aqui nos Estados Unidos, porque elas estão lavando dinheiro aqui dentro do nosso território. Então, essa é a explicação do Departamento de Estado, que dá munição, sim, para Flávio Bolsonaro. Foi, na minha avaliação, um escorregão do Itamaraty ao documentar algo que era dito nos bastidores, mas que o governo tinha todo o cuidado em tratar, porque sabe que Flávio Bolsonaro consegue muito bem manejar esse assunto, dizendo que Lula, o que não é verdade, mas faz parte do debate político, de que Lula apoiaria essas organizações criminosas e até as defenderia. Não é verdade, mas faz parte da guerra política e ele está à frente desse discurso, deixando cada vez mais, na questão da segurança, Isa, o governo Lula na defensiva. Valdo, quero também ouvir o Joel, porque, Joel, agora tudo é política, né? Apesar de ser uma questão ali de uma manifestação de Estado, a gente está a menos de 3 meses de uma eleição e tudo isso pode ser, peço até desculpa pelo o trocadilho, uma munição para um determinado adversário. Com certeza, Isa. Mas nesse caso, parece que a política eleitoral contaminou um pouco além da conta um comunicado do Itamaraty, né? Com a resposta até do governo americano agora, parece bastante claro que ter levantado um risco de ação militar americana no território brasileiro por conta ali da designação das facções como organizações terroristas, que isso está fora de proporção, que não é assim e que essa designação não significa que os Estados Unidos possa ter uma intervenção militar no nosso território. Desde o começo dessa discussão das facções, essa questão, esse uso político delas tem sido muito... Tem estado muito em evidência, né? Especialmente do lado do governo aqui, né? Lembra que quando se discutia lá atrás, se a nossa lei de facções ia ou não ia considerar como organizações criminosas, começou-se a levantar aquele espectro não, no momento em que saiu uma designação de organizações terroristas, vão vir sanções econômicas terríveis, a economia brasileira vai ficar toda travada, o sistema financeiro não vai mais funcionar direito. O Brasil não fez, evidentemente isso em nada impactou a decisão americana de fazer essa designação, novamente voltou esse espectro, até agora não surgiram esse travamento, essas sanções generalizadas à economia e ao sistema financeiro brasileiro. O que vieram foram sanções muito pontuais a indivíduos e empresas, que é o que tudo indica, estão mesmo ligados ao crime organizado, né? A gente viu da Polícia Federal depois manifestações também políticas de que, primeiro, que os indivíduos não tinham nada a ver com o PCC e depois que, embora eles fossem de fato investigados por tráfico de drogas, que a sanção tinha atrapalhado ali a operação policial. E agora esse comunicado do Itamaraty, que foi daí prontamente negado pelas autoridades americanas. Então o que me parece que a gente está vendo é um excesso de preocupação político-eleitoral do governo, com alguma razão, porque do ponto de vista político, porque o governo sabe que esse é um ponto fraco dele, né? Por que o governo é tão contra essa designação desde sempre? E é uma discussão legítima, se deve ou não deve designar, mas essa posição do governo, que ele sabe que é mais difícil de explicar para a população, porque para a população você designar como organizações terroristas é justamente a posição de quem quer combatê-las com mais força, o governo tem dificuldade de explicar a posição dele, então ele tem apelado um pouco para essa ultrapolitização e criado espectros de coisas terríveis que vão vir da designação, que até agora, não se materializaram e 2, parecem estar distantes da realidade, né? Outro ponto, só para terminar, o governo sabe que o governo Trump é muito impopular, especialmente no resto do mundo e aqui no Brasil também. Puxar um certo nível de conflito com o governo Trump também faz sentido eleitoral para o governo Lula aqui no Brasil. Então, criar esse espectro da invasão americana que vai chegar a todo momento e uma possibilidade até de ruído com o governo Trump, não necessariamente vai contra o interesse eleitoral do Lula. E temos outras... o Valdo levantou a mão. Valdo, por favor. Não, eu só queria fazer um adendo ao meu comentário, dar bom dia diretamente para o Joel, que já dei, mas da outra vez ele não estava aqui do nosso Eu lado. amo que o Valdo dá bom dia várias vezes. Desculpa, Valdo, que você é muito educado, você é fofo. É um exemplo de cordialidade aqui absoluta, né, Valdo? Bom dia. Na dúvida, bom dia de novo para você, Valdo Cruz. Bom dia. Não, só para fazer um adendo. O Flávio Bolsonaro agora tenta surfar... com razão, a questão política, ele está no papel dele, né? Surfar nessa resposta do Departamento de Estado, dizendo que é um absurdo dizer que pode ter uma ação militar americana em território brasileiro, mas vamos lembrar, não sei se vocês se recordam, mas o Flávio Bolsonaro já chegou a defender que os Estados Unidos fizessem aqui na Baía da Guanabara, se não me engano, ali, ações como as feitas ali no litoral venezuelano, atirando e bombardeando barcos que, segundo ele, seriam barcos ali desses traficantes no Brasil. Então ele já chegou
Flávio Bolsonaro a defender uma ação militar dos Estados Unidos no litoral brasileiro, imitando o que aconteceu na Venezuela. E o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, não sei se vocês recordam também, chegou a publicar uma montagem de um porta-aviões americano no Lago Paranoá, né? Ou seja, uma ação militar americana aqui em Brasília. Não sei como é que ele vai fazer para trazer um porta-aviões aqui no Lago Paranoá, mas tudo bem, era mais a questão política. Então, só para lembrar que também é questão política, não acho que eles defendam realmente que os Estados Unidos venham fazer uma ação militar aqui, mas no campo da disputa da retórica política, eles já fizeram ali alguns acenos de que talvez uma ação militar no Brasil fosse boa. Eu não acho que eles defendam isso não, mas já fizeram isso no passado bem recente. Isa. Tá certo, Valdo. A gente vai continuar aqui falando sobre outros assuntos